Bom, vou iniciar o estudo da noite. Nós estamos estudando o livro Missionários da Luz. Nós estamos no capítulo 2, quando os amigos espirituais falam da epífise, a glândula pineal, e nós vamos dar continuidade ao estudo que nós já temos desenvolvido de alguma forma. Já vou direto onde nós paramos no último encontro, porque eu vou pegar só uma partezinha que a gente vai precisar de. O amigo espiritual esse amigo espiritual é muito interessante, ele é muito profundo. Então ele fala assim, isso aqui nós já lemos, mas o próximo é onde nós já estamos trabalhando. Do lastimável menosprezo a esse potencial sagrado, a glândula pineal, o mau uso dela, do lastimável menosprezo a esse potencial sagrado, decorrem os dolorosos fenômenos da hereditariedade fisiológica, que deveria, mas foi modificado, invariavelmente um quadro de aquisições abençoadas e puras. Uma ideia que isso poderia dar é que, teoricamente, nas linhas da evolução, imagina que eu estou evoluindo, desenvolvi o meu intelecto, aí eu tenho necessidade de trabalhar na linha da evolução lados mais afetivos. Então, no mundo espiritual, se fosse numa linha mais adequada, o que aconteceria? Como é que daria o processo reencarnatório? Porque você falou de desenvolver. Certo. Vou tentar colocar no máximo aqui, ok? De qualquer forma, a reunião está sendo gravada, ela é gravada lá no YouTube. Depois nós vamos te passar o link lá de onde está sendo gravada essas reuniões, tá joia? Me lembra disso no final. Se fosse numa linha linear, que é a proposta de evolução, se fosse tranquilo, seria como? Eu estou no mundo espiritual, desenvolvi muito o intelecto, agora eu preciso desenvolver lados afetivos. Como que eu poderia desenvolver laços afetivos em uma estrutura equilibrada? Eu chegaria no mundo espiritual, o que aconteceria? Provavelmente, que eu tenho que pensar no espírito mediano igual a nós, não o espírito evoluído, que aí é uma outra escala. Aí teria que voltar, não voltar. A gente chegaria lá ou encontraríamos dentro de uma determinada colônia pessoas afetivamente, com comportamento muito afetivo, que pudesse gerar uma proposta reencarnatória do futuro, ou uma mente mais intelectualizada que a nossa, tendo necessidade de ter um cunho moral diferente do nosso, viraria e falar assim, não, tem uma turma ali na Terra que tem esse lado afetivo bem desenvolvido, vocês poderiam reencarnar lá, lei da hereditariedade. Ele está falando nesse sentido. Tá certo? Só que isso funciona assim? Na atualidade? Funciona, mas... Não. Para espírito mediano, não mais. Porque a linha de desequilíbrio na Terra é tanto que os desequilíbrios gerados por nós modificou as linhas da hereditariedade como ele deveria ser. A lei de hereditariedade hoje, para nós, está vinculada a uma necessidade evolutiva, que é diferente de um progresso evolutivo. Ele gerou uma necessidade. Então, o que vai acontecer é, provavelmente uma mente superior, ela observa as linhas do meu desequilíbrio para tentar organizar aonde eu deveria ir para trabalhar a linha do desequilíbrio. E não a linha do equilíbrio. Vê se vocês entenderam. Espírito mediano. Espírito mediano, espírito terra-terra, igual a gente. Não tem escapatória. Acontece hoje que, imagina que eu fui um cara desequilibrado, por exemplo, nós estamos falando da epífise, vou falar da sexualidade. Muito desequilibrado sexualmente. Como eu sou muito desequilibrado sexualmente e eu preciso
aprender e resgatar, se o processo da linha evolutiva atual, eu estou muito desequilibrado sexualmente, significa que se eu desencarnar hoje e reencarnar, eu vou continuar de que maneira? Desequilibrado. Mas para um desequilibrado equilibrar, ele precisa do quê? Uma pessoa desequilibrada, para ele equilibrar, o que ele precisa? De situações, né? De situações de que natureza? Pelo menos superior. Não. Se ele for para uma linha de ação superior, não aprende. Além de não aprender, ainda vai tentar afetar a linha do equilíbrio. Então ele não pode estar na linha do equilíbrio. Nesse momento, não. Ele vai ter que pegar alguém mais desequilibrado que ele. Vê se vocês entendem isso. Porque ele é muito desequilibrado. O desequilíbrio atrai desequilíbrio. Só que o desequilíbrio exagerado afeta o desequilibrado. Entenderam? Que é o despertar. Não pode ser uma consciência melhor. Porque a consciência melhor seria lapidada por essa estrutura. Tem que ser menos evoluído. Aí ele vai encontrar uma brutalidade maior. Na brutalidade maior, a possibilidade, mas aí a misericórdia vindo. Ele entra numa linha de brutalidade maior, mas tem que ter alguém equilibrado por perto. Então o pai dele é muito desequilibrado, mais desequilibrado que ele, mas a mãe dele é equilibradíssima. Entenderam? Tem que vir nessa. Mas a linha de influência maior vai ser o pai. Hã? Não é que ele vai dar conta. É porque a proposta nesse momento não é o desequilíbrio sexual dele, é o despertar de uma consciência. Vai tentar equilibrar. Hã? Vai tentar equilibrar. A tentativa dos espíritos nesse contexto não é equilibrá-lo. Não, estou falando a mãe. A que está lá. Ela vai fazer o papel dela. Ok? Ela sempre vai fazer o papel dela. E o trabalho dela, muitas vezes, não é para esse espírito que precisa desenvolver uma consciência, mas o pai que é mais desequilibrado que ele. Essa é a família do André Luiz. Né? Ok? Então, o mundo espiritual ele faz essa tentativa, porque foi deturpado. Nós modificamos as estruturas. Ela não tem mais uma linha progressiva. Isso foi alterado pelo desequilíbrio do próprio homem. Então, não tem o que fazer. É assim que ela vai funcionar. Antes que a pessoa caia nas linhas expiatórias, porque a linha expiatória ainda é pior, porque ela é uma limitação verdadeira. E nos mundos de regeneração, como é que funciona? Nós estamos vivendo ele agora. Muito difícil falar dele. Porque no mundo de regeneração, nós estamos vendo grandes mudanças ou grandes desequilíbrios? Entendeu? Um desequilíbrio acentuado. E com muitos acontecimentos ao mesmo tempo, drásticos. Beleza? Isso é transição. E precisa dela para fazer uma limpeza, porque se a Terra precisa melhorar, muita gente desequilibrada, desequilibradíssima tem que sair. E o desequilibrado ainda permanece. Em regeneração não fica só gente boa. Um exemplo muito claro disso é um centro espírita. O centro espírita é um estágio regenerativo. Sempre foi. Não é de agora. Por que ele é regenerativo? Por que o centro espírita tem essa característica? O centro espírita, não igrejas, não linhas evangélicas. Porque a linha espírita ela tem um pouco dessa linha regenerativa. Ele desperta uma consciência além do que é o normal. Pelo conhecimento? Porque já tem uma linha de conhecimento. Ok? Então o conhecimento hoje ele é muito avançado. As linhas tecnológicas hoje, ela promove que eu e você, qualquer um aqui, se não for falecer por acidentes graves que podem ocorrer, ela permite que a maioria de nós chegue aos 80 anos tranquilo. Não tranquilo, mas vai chegar aos 80. Isso é tecnologia. Antigamente a pessoa vivia até qual idade? Antigamente, a demência senil, principalmente no Brasil, começava a ocorrer quando? Vocês têm ideia? 50, 55. Hoje ela inicia aos 75 anos. E o que faz isso?
O que faz essa linha de desenvolvimento? Tecnologia. O desenvolvimento. Hoje nós temos uma linha de informação que facilita um adoecimento maior, ou ainda facilita para a pessoa diminuir o ritmo de adoecimento. Mas não significa, por exemplo, televisão é uma tecnologia muito avançada, mas ela ainda é muito mal utilizada. Quando é que ela começa a ficar muito mal utilizada? Quando ela vai atendendo a interesses, né? Quando ela está muito presa a interesse, ou quando ela associada a isso coloca muita violência como se fosse uma coisa comum. Violência não é comum, mas na Terra se tornou comum. Você vê uma coisa que é absurda, a gente enxerga com normalidade, isso não existe. Eu tenho reparado isso, que na época quando a gente acorda, né, para tomar o café, você gosta de ver jornal, tá? Você não gosta de ver jornal no YouTube ali, no escuro e tal. Mas às vezes está direto na Globo ou qualquer outra que não seja. E é só violência, só tragédia, morreu, outro. Imagina a pessoa escutando isso todo dia. Quem escuta isso todo dia fica como? Porque isso é alimento psíquico, né? Você está alimentando psiquicamente. E aí a gente sai na rua como se fosse essa a realidade. E ela não é assim. A pessoa já sai num estado emocional completamente alterado. E por que as pessoas se sentem atraídas a esse tipo de coisa aqui? A pessoa se sente atraída. Porque nós viemos da onde? De lá, né? Do umbral. Umbral. O umbral, isso é comum. O umbral não é uma informação que chega. O umbral você vê o desequilíbrio real. Porque o umbral não pode ser equilibrado. Você já viu a região umbralina equilibrada? Não existe. Quem está numa região de gritos é gritos o tempo todo. É choro, grito, não sai disso não. Lamentação, que esse é o mundo espiritual. Que não é o estado da Terra. A Terra, ela tampona os nossos sentidos. O mundo espiritual, ele evidencia o sentido, ele não tampona. A loucura é loucura. Não tem brandura. Aqui tem medicação. O mundo espiritual não tem remédio. Qual que é o remédio do mundo espiritual? Chama-se estados vibratórios. E o estado vibratório, ele permanece até que a pessoa modifique. Se ele não modificar, ele vai ficar dentro. E aí, tem um livro do André Luiz que ele fala do fogo, dá um nome daquele fogo, esqueci o nome que ele coloca. É um fogo que ele chega, ele sai fazendo limpeza na região. Se o espírito estiver nele e não conseguir esconder, ele sofre o efeito da limpeza. Ele tem desmaio, ele entra num outro nível, de repente ele acorda e está lá. Mas sofreu uma limpeza incrível. Ok? Porque ele é uma limpeza real. De vibração, só rapidão, com duas palavras, se falar diferente de vibração e frequência. Você está numa vibração X ou numa frequência, na mesma frequência. Vamos entender, estado vibratório, vamos supor que eu pegue aqui um cordão, ok? Vou explicar a frequência e o estado vibratório. Eu pego o cordão, amarro numa ponta de um bastão e vou girar. Quando eu estou girando ele, o que eu estou fazendo? Criando o quê? Estado vibratório. Se eu girar devagar e se eu girar muito rápido, frequência. Dá para entender? A diferença de um estado e outro? Estado vibratório é tudo aquilo que se propaga, ele tem uma propagação. A frequência é a ondulação dela. A intensidade com que ela vai se propagar. Se tiver a cada ondulação muito próxima da outra, frequências muito curtas. Ondulações mais distantes da outra, frequências mais longas. Ok? Só que isso pode sofrer grandes... em um determinado momento, a mudança de padrão dele vai indicar o contrário dele. Por exemplo, pega uma pedra no lago parado, joga a pedra. Quando a pedra quicar na água, ela vai fazer ondas longas ou ondas curtas no início? Curta. No início, curta. Ela vai alongando. Tá certo? Ela começa curta e ela alonga.
Isso que é um rio. E é por causa da gravidade da Terra. Em frequência vibratória espiritual, na verdade, quanto mais o estado vibratório ele é coeso, mais equilibrado ele é. E não longo. Tá certo? Porque se você pensar em distâncias, distância, tempo e espaço, quanto mais distante, no estado comum nosso, vai parecer que tem saltos quânticos. Mas no estado vibratório de um ser evoluído, quanto mais próximo ele tem ao estado vibratório dele, mais equilibrado ele se encontra. Porque onde tem espaços maiores, tem interferência. Entendeu que um estado de uma leitura ela pode gerar uma grande confusão em outra? Porque campos ondulatórios eles podem gerar isso. São campos de muita frequência. Um campo tem interação sobre o outro. Mas um não interfere no outro. Gente, é muito comum falar, né? Nossa, ali tem uma vibração ruim, ali tem. Estou sentindo a vibração ruim assim e tal. Né? E a outra coisa que vê muito é a sintonia, né? Você está na mesma sintonia, né? Se a gente pensar em sintonia, afinidade. Tá certo? Para não ter confusão. Sintonia, ele tem uma linha de afinidade. Frequência. No rádio, né? Quando você sintoniza no rádio, na música, na rádio que você quer. Aí a sintonia. Né? E só vai sintonizar quem gosta daquela música. Quem não gostar, ele sai dela. Ok? Tem que ter linhas de afinidade nesse mundo. Mas vamos voltar aqui, porque agora o Espírito vai falar uma coisa muito interessante. Alguém está perguntando? Tem uma voz aí. Voz de homem. Grossa. Vamos lá. Então o Espírito continua. Falou da hereditariedade. Agora vai entrar onde nós vamos desenvolver. A perversão do nosso plano mental consciente. Isso aqui nós trabalhamos, eu vou permanecer nele. A perversão do nosso plano mental consciente, em qualquer sentido da evolução, determina a perversão do nosso psiquismo inconsciente. Então vamos lá, vamos voltar um pouco nisso, que nós iniciamos isso no último encontro. Antes da perversão, o que existe? Antes da perversão. Tem um contexto antes da perversão. No estado da mente. Existe um estado da mente que antecede a perversão. Não é a sensação. Ela está voltada às sensações. Tem que lembrar que toda linha psíquica, quando ele está falando, por exemplo, o estado de perversão é um estado racional ou ele é um estado emocional? Ou ele tem os dois? Ele tem os dois. Qual sustenta qual? Eu acho que é o racional. Que é perversão, senão não seria perversão. Vamos entender, seria ok? Vamos entender isso aí. Loucura. Vamos entender isso de uma maneira clara, né? Que isso é confuso demais. Para mim, o perverso é inteligente. Copinho, que é feito para quê? Para tomar água. Mas se eu pego o copo para tomar água e jogo, esse movimento da mão e do corpo é racional ou é emocional? Emocional. O emocional sempre vai dominar o racional, tá claro? Isso é mecânico em nós. Isso, o Emmanuel, no Pensamento de Vida, vou lembrar, ele coloca assim: o estímulo, o copinho, gera emotividade, que é a reação de natureza emocional. Então, estímulos externos, reação emocional. O estado emocional gera pensamento. Pensamento é palavras, imagens, impressões que eu tenha sobre aquele estímulo que chegou a mim. E essa estrutura ocorrendo gera comportamento. Ficou claro? O Emmanuel vai fazer essas linhas de distinção. Beleza. Quando eu gerei o estímulo,
e o Rodrigo ele dá a resposta de natureza emocional, quando ele faz isso, essa linha emocional é ela quem vai trazer prazer ou desprazer. Porque a base dele é do sentido. Ele está vinculado às sensações táteis, visuais, auditivas, ok? E a estados emocionais. Estados emocionais não é de natureza de sensação. Dá para diferenciar um quadro do outro? Ok? Você escuta uma música, que ela te toca lá dentro, aí você se sensibiliza, que é um terceiro elemento. Quando ela te sensibiliza, nós estamos falando de estados de sensação ou de estado emocional? Estado emocional, ele é mais apurado, ele é mais intensificado. Então, a primeira resposta é de natureza emocional. Emocional está, nesse caso, está misturado as impressões táteis, as impressões visuais e um estado emocional decorrente de um acontecimento que eu não esperava. Que o estímulo externo é aquilo que eu não espero. Tá claro? O estímulo externo está acontecendo o tempo inteiro. E nós estamos respondendo emocionalmente a ele o tempo todo para racionalizar sobre ele e agir sobre ele. E quando as pessoas falam muito em reforma íntima, tem que fazer reforma aí. Nós estamos pensando em qual estrutura que eu tenho que modificar. Qual é a estrutura que as pessoas pensam quando falam em reforma íntima? O que eu tenho que modificar? O que eu tenho que modificar? Qualquer um de nós tem que modificar aqui. O que eu preciso modificar? Teoricamente. Sim, isso é porque nós já sabemos, mas o que eu teria, quando fala em mudança de reformas interiores, eu estou pensando em fazer mudança aonde? No comportamento, na última etapa. Você tem que mudar o seu comportamento, porque as pessoas falam muito isso. Você não muda. Você não muda, você age assim, porque não é essa estrutura que tem que modificar. Porque ela é a linha da somatização do que já pensou, do que já sentiu, e você vai repeti-la, vai repeti-la, vai repeti-la. Não vai adiantar mexer aqui. Aqui não muda nada. Aqui alguém fala assim, agora eu parei de fazer isso. Parou até ser testado. Quando ele for testado, a probabilidade de cair é altíssima. Porque não houve mudança verdadeira. Porque a mudança verdadeira só pode acontecer aonde? Você já falou. No estado emocional. Porque ele é o que eu não controlo. Estado emocional, ele não é controlável. O que eu tenho que fazer com ele? Para modificá-lo? Se eu fizer a jogada aqui do copo, de lápis, quantas vezes o Rodrigo vai dar a resposta para ela? Sempre. Ok? Mas quando ele, porque por incrível que pareça, quando o estado emocional ele começar a evidenciar, daqui a pouco você tem uma consciência dela. Então eu não controlo o estado emocional porque eu não controlo o estímulo. Mas eu observo o estado emocional. Quanto mais eu observo ele, mais eu o modifico. Porque agora entrou o intelecto junto. O intelecto é a única coisa capaz de mudar campos emocionais. Porque são naturezas diferentes, mas um produz o outro o tempo todo. A descoberta científica de 50 anos atrás, pensamento gera emoção, emoção gera pensamento. A única coisa capaz de modificar o estado emocional é quando eu estou observando ele. Quando eu estou observando, estou aprendendo a lidar com ele. Só que quando eu aprendo a lidar com ele, crio emoções diferentes. Que eu não controlo. Entendeu? Quando você joga a caneta, a reação dele é automático. Isso é um instinto de defesa. Você tem, isso é emoção. Nós viemos, isso é um estado emocional. Baseado nos sentidos. Como se você responde a um desafeto na mesma hora, às vezes, sem pensar. É isso. Instintivo. Aí quando você começa a descobrir isso... Aí vem o Cristo e fala assim, meu filho, amai os vossos inimigos. O que ele está falando? O que nós interpretávamos antes? Se fosse... O que é o inimigo? Você mesmo. Na época o Cristo falava, o que o pessoal imaginava? Era período de guerra? Toda hora tinha uma invasão, tinha...
Politicamente, o religioso queria enfrentar Roma. Roma já conquistava o tempo todo. Então, o conflito de guerra era real. Aí o Cristo falava assim, amai os vossos inimigos. Aí eu tenho que amar o soldado romano. Não é isso que ele estava falando. Mas ele não tinha como explicar isso para aquele povo daquela época. Mas também tinha a ver com isso também. Tinha a ver. Tinha a ver, mas não tinha. Mas era mais interno, né? Entendeu? É porque eu preciso do elemento externo para eu entender o estado interior. Porque não adianta eu tentar entender o interior se eu não entendo o externo. Entendeu? Aí o cara devia querer amar o inimigo mesmo, um cara que ele considerava inimigo. Não é isso. Aí ele chega no mundo espiritual para descobrir. Não é isso que o Cristo falava. Aí o Cristo, para que pudesse ser entendido, o que ele falou? Quem que ele mandaria? O Consolador. Por que o Consolador vem depois? Porque a gente não estava com maturidade. Porque a gente não tinha prática, a gente não tinha conhecimento adequado baseado na prática. Então só pode vir depois. Só pode vir porque o Consolador, quem consola, é o que já sofreu. O pai era alcoólatra, deixou de ser. O filho nasce alcoólatra. Agora ele vai amar esse cara demais. Entenderam? Todo mundo abandona o filho. Ele não vai abandonar. Porque o filho é ele ontem. E ele só superou porque alguém fez esse papel. Se não fosse alguém fazendo, ele não faria. Entendeu, gente? É a lei de compensação. Não tem. Eu tenho que devolver o que não é meu, para depois dar o que é meu. Mas só posso dar o que é meu quando eu devolvo o que não é meu mais. O Cristo, ele lança a proposta. Significa, tudo que o Cristo falar e nós estamos assimilando, não é nosso. Entenderam como não é nosso? Só torna nosso quando? Quando nós absorvemos aquilo. Quando eu entendi o Cristo. Quando eu entendo, mudou tudo. A linha do entendimento, ela tem que acontecer. Se ela não acontecer, eu ainda experienciei coisas achando que eu estou fazendo. Porque tem gente que fala assim, gente, eu sou bom. Nunca foi. Quando o cara se acha bom, ele nunca foi. Tudo que ele tem, que ele acha que é bom, alguém deu para ele. Vai ter que perder tudo. Quando ele perder tudo, agora ele vai começar a ficar bom. Porque agora, não tendo o que dá, ele, o que der, já é dele. Entenderam? Nós estamos nessa condição. Você chega no mundo espiritual, você chega lá como? Como é que eu chego no mundo espiritual? Do jeito que você sabe. Sem nada. Sem nada. E o interessante é que quando eu não tenho nada, o que aparecer reflete o meu estado. Tem ele não está no Jesus no Lar. Tem uma obra ele é a psicografia do Chico Xavier. Parece muito com Jesus no Lar, mas não é Jesus no Lar. Em que fala de um ser na caverna. Vocês lembram disso? Aí vem a humildade, vem as virtudes, elas vão aparecendo. E a pessoa na caverna, ela via a virtude, cada vez que ela via a virtude, ela tentava aproximar dela, mas não conseguia. A última virtude foi a luminosidade, a luz. Quando a luz chega dentro da caverna, o ser da caverna esconde mais ainda na escuridão. Por que ele esconde? Sim, sabe. Porque o que era a luz? Uma ameaça, né? O reflexo dele. Ele não conseguia ver a imagem dele, então ele esconde mais. O que dá a entender um pouco o homem das cavernas, que tinha medo de explorar a realidade. Explorar a realidade é a expansão do mundo interno dele. Ele ficava preso. Ele só saía para caçar. Só ficava perto de rio, porque tinha que sobreviver. Era nômade, mas não explorava. Até que espíritos degradados vieram para a Terra, eles vieram para explorar a Terra, atrás de tesouros, porque a Terra tinha muito. Mas quem eram esses espíritos? Nossa, imagina nós reencarnando no mundo primitivo. O mundo aqui é extremamente materialista. Se a pessoa reencarnar em mundo primitivo, o que ele vai procurar? Tesouros. Nós somos os espíritos que vão entrar no mundo primitivo para caçar tesouros, buscar riqueza, vai desenvolver o materialismo lá naquele universo lá.
Somos nós. Entendeu? A linha da evolução ela faz isso. Deixa eu só Mas, fazer uma pergunta rápida. Porque para fechar o assunto, você não sai assim. Você falou. o que antecede a perversão. Você falou que esse negócio de observar a emoção pode até curar um desequilíbrio, né? Eu até experimento isso várias vezes na vida. É muito interessante mesmo, poderoso mesmo. Agora, isso tem a ver com aquela história de que a pessoa que tem um trauma no passado ou na infância, que quando se faz regressão dela, ela lembra da infância dela, ela se cura. Isso tem a ver também com isso? Quando ela se cura só dela conhecer o passado, porque uma coisa que eu não entendo nisso é o seguinte: como é que uma pessoa se cura só de ver o passado dela? É estranho. Mas se cura, acontece isso, entendeu? Tem casos assim, que a pessoa vê o passado e se cura. Certo. Mas Só ela não faz é nada. possível cura de um trauma. haver cura de uma pessoa, de traumas do passado, quando e somente quando? É isso que eu não entendo. Quando? Eu tenho essa pergunta que você está fazendo para mim, que é o seguinte: como que ela se cura sem ter acontecido nada, só dela ter conhecido o passado dela? Primeiro, não é que não aconteceu nada. Para ela regredir, conseguir regredir, só é possível fazer regressão quem? Se reconhece, né? Quem faz a regressão? Você vê isso nas obras o tempo todo. Quem é que faz as regressões de memória? O espírito evoluído. É que o espírito evoluído, quando vai fazer sua regressão, ele já está trabalhando com você há muito tempo, meu filho. Aí você vai melhorar, você vai curar. Não é o fato. Porque a intervenção dele, porque se não for a intervenção dele, não tem cura. Porque o espírito inferior, ele cria hipnose, que é completamente diferente do estado de regressão. Regressão é trazer à baila a experiência que eu já vivi. O ser comum, o ser atrasado igual nós, ele usa a hipnose porque ele quer induzir mais. Ele não quer que você regrida, ele quer te induzir a uma regressão onde ele vai colocar as induções dele. Entenderam? Ele quer acrescentar um ponto, chama-se calúnia, que é um perigo. Chegaram na escola, não entraram na escola. Uma história dessa. Não conseguiu entrar, não ficava doido para chorar. Isso foi quase um ano inteiro. Ela não entrava na E escola. todo trauma. Chorar, tem que fazer uma regressão. Aí ela foi no centro, o senhor falou, essa menina é só uma regressão. Quando fez, a escola caiu na cabeça e ela estava dentro da escola. A escola o quê? Caiu, desmoronou e ela estava lá. Nossa. Aí descobriram por que ela não estava na escola. Só tem possibilidade de isso modificar mesmo, quando tem. existe. Só tem possibilidade de modificar algo quando tem intervenção superior. Se não tiver intervenção superior, é para mim ciclos de repetição. Mas você pode ser, então, intuição, pode ser influência espiritual, de não deixar ela entrar na escola. Entendeu? Eu levar ela para todo lado. Aí no lado do socialismo. Provavelmente não entrava porque aconteceu. Agora, essa queda da escola está no passado? Está no passado. Isso aí, provavelmente para chegar lá tem que ter uma intervenção superior, porque se não tiver intervenção superior, não lembra. Eu não consigo. Espírito Terra a Terra somos nós, ok? Eu coloco o Rodrigo em estado de transe. Eu consigo ver o cérebro dele manifestando? Não, só espírito superior. Eu faço uma regressão às cegas. O espírito superior ele vai na área cerebral dele lá, que vai buscar aquela. Ele sabe exatamente qual a hora, o momento, o lugar que causou aquele determinado trauma. Então ele vai lá e cutuca aquilo. Pois é, mas Ele não faz o cara ter várias experiências para chegar aqui. Nós que somos cegos fazemos isso. O espírito superior ele vai no ponto, ele pega lá e fala: meu filho, sabe por que você está sentindo isso? Por causa disso. Ele vai lá. Aí você tem uma noção mínima do que aconteceu naquele lugar. Porque ele não pode ser ampla. Pois é, mas aí chega onde o Rodrigo está falando. Ela melhorou. Isso aí, porque provavelmente houve uma de natureza superior, porque se não for não tem jeito. Então Entendeu? não é mágico, né? Jamais. O que um como é que chama? Terapeuta pode fazer é te colocar num estado de, eu acho, né? De relaxamento, onde você vai. Nós colocamos em relaxamento. A ação espiritual é que vai intervir. Se você não entender que quem está fazendo é ele, ilusão.
Entendeu? Eu só te coloco no ponto, o mundo espiritual que vai agir, ué. Ou ele age ou ele não age. Se ele agir, o processo ele vai fluir. Aí a pessoa, não, eu consegui regredir. Não, você não conseguiu não, meu filho. Você facilitou a ação no mundo espiritual. Porque não somos nós não temos a capacidade. Eu dou um passe, eu estou vendo o que está acontecendo no corpo da pessoa. Não, nem se eu tiver raio-x na minha visão. Aí chega um técnico do mundo espiritual, mexe nas áreas que a pessoa precisa, tem reflexo sobre os meus sentidos, porque eu sou o instrumento que está doando o campo energético. Eu sinto essa interação. Mas quem está atuando é ele sabe, eu ajo às cegas. Para nós fica certo. Você é só um intermediário doador de energia, mais nada. O cara sai dali como se ele fosse o... Entendeu? Nós colocamos, sempre damos achamos que... Isso é do ego, né? Fiz uma coisa, nó, que isso. O cara faz regressão. Então nós somos... E os que falam com a gente assim, muito cuidado, porque... Se o orgulho e a vaidade entram, daqui a pouco você não consegue nem entrar em transe. Porque o orgulho agora, ele passou a ser ruim. Quem aproxima de você não é espírito superior mais, é espírito que vai trabalhar o seu orgulho. Cada vez que chega espírito influenciado negativamente perto de nós, menos atitude equilibrada nós temos. Aí nós vamos ficar irritados, você está demorando para fazer uma coisa, muita irritabilidade, porque é a nossa natureza. Então tem que ter algo de natureza superior, porque senão não vai. Não aconselho a fazer regressão. Salva isso, não sei. Isso aí é questionável, né? A ciência tem nos ajudado muito nisso. E o mundo espiritual superior ajuda a ciência a desenvolver. Ok? Isso valia muito quando a gente conhecia pouco sobre isso. Hoje tem muito conhecimento e a tendência é que isso se abra cada vez mais, porque isso é comum no mundo espiritual, por incrível que pareça. Só que nós ainda agimos meio que... Mas eu fiz uma pergunta, a perversão tem um estado que vem antes dela. Qual é o estado que vem antes da perversão? Chama-se fantasia. A fantasia é o grande passo que transforma a perversão. Porque a fantasia está onde? Transforma o que na perversão? Primeiro, a fantasia, ela está, toda fantasia está baseada em um acontecimento bom. Nunca é ruim. Beleza? Sentido de realidade. Por exemplo, uma pessoa se apaixona. Isso é ruim ou é bom? Isso aí. A natureza do apaixonar é ruim ou é bom? Teoricamente, É bom. Ok? Aí eu apaixonei. Senti algo diferente. A partir do momento que eu senti algo diferente, o que eu vou querer fazer? Vocês têm que lembrar onde que está a perversão. Sentir um prazer de ter apaixonado. Aí a relação passou a paixão, porque toda convivência faz o quê? rotina. Ok? Convivência gera atritos, rompe limites, porque se não rompesse, não seria convivência. Imagina as crianças lá, 3 meninos dentro de casa. Pai sai para trabalhar, mãe, o que vai acontecer ali no meio daquela turma ali? Só confusão, ok? Mas aquela confusão faz brigar e não sair. Eles são obrigados a conviver. Aquela convivência vai fortalecendo, vai dando uma linha de união para eles extraordinária. Quando eles se tornam maiores, se separam pela lei da natureza, da realidade, mas são relações que são muito profundas, porque ela aprendeu a lidar com as dificuldades, entenderam? A convivência é que transforma, vai lapidando os estados emocionais verdadeiros. Aí o cara apaixonou, entra no comum da relação. Quando entra no comum, ele experimentou isso. Vou pegar um exemplo bobo para a gente entender isso mais em profundidade. Ele experimentou a paixão, virou comum, começou a ter atrito, a tendência da pessoa é fazer o quê? Romper. Porque agora ele está procurando o quê? Aí ele quer, ele quer sentir o que ele sentiu. Aí ele vai começar a conviver, a pessoa não causa isso, até que alguém cause de novo.
Quando alguém causar de novo, o que vai acontecer? O mesmo processo. Agora surge um mecanismo chamado fantasia. Porque ela começou da coisa boa. Mas a repetição da fantasia, a repetição do querer, que é a sensação agradável, sensação agradável, sensação agradável, sensação agradável é só no início. O cara começou a beber, nunca bebeu. Sensações, ou vai ser muito agradável ou vai ser muito desagradável. Só é agradável se é repetição de um passado. Se não é repetição, desagradável. Entendeu, gente? Ou não entendeu? Dá para entender como que funciona? Olha que o mecanismo, ele ocorreu, eu quero experienciá-lo. Então eu tive paixão, foi muito bom. Aí eu quero experimentar de novo. Paixão é fogo fato. Os espíritos falam assim, paixão é fogo fato. Ele é aquilo que vem com muita força e vai embora com muita intensidade. Na mesma velocidade com que ele surge, ele vai embora. Porque relacionamentos sadios, ele tem que ter linhas de convivência, ele tem que ter atrito. Por que ele tem que ter atrito? Por causa do ego. O ego é conflito. Espelhos de ego. Ok? É conflito, espelhando um ao outro o tempo todo. E atrás da relação A e B, tem as estruturas anteriores, que elas fazem unir para trabalhar o que eu tenho que trabalhar no passado. Porque se eu não trabalhar o passado, como é que eu vou trabalhar o presente ou o futuro? Entenderam isso? Enquanto eu não trabalhar as estruturas que estão atrás de mim, não tem como eu avançar. Impossível. Por isso tem gente que fala assim, eu tenho dedo podre. Você não tem dedo podre, meu filho, você tem um passado desequilibrado. O passado desequilibrado atrai os elementos que você tem que trabalhar no presente. Não tem como fugir dele. Porque senão eu vou ficar repetindo. Então a coisa boa chamada paixão, de tanto eu repeti-la, ela cria fantasia. O cara está sozinho, ele quer sentir aquilo. Aí ele começa a fantasiar. Quando a fantasia começa a surgir, tem ação espiritual. Então a fantasia é um vício, né? Que vai gerar uma Desequilíbrio. perversão. Entendeu? Porque quando atrai presença espiritual, agora já não é uma fantasia. Fantasia para nós, para os espíritos é o quê? Todo mundo espiritual. Campo riquíssimo de ação. O espírito, muito desequilibrado sexualmente. O cara não para de pensar em sexo. Pensar em sexo na Terra está muito na base da fantasia. Porque nós somos estimulados à sexualidade desde pequenininho. Nossos pais namoram, um pai é carinhoso com o outro. Tem problema isso? Meu pai ser carinhoso com minha mãe? Não. Atrás do carinho tem ação sexual, de sexualidade, entenderam? Só que nós usamos o termo sexual como se fosse uma coisa negativa. Não existe isso. Não existe perversão da sexualidade, que aí é um outro caminho. Então, atrás da coisa boa, nós vamos transformando em fantasia. A fantasia vira ação espiritual, que é um campo propício para ele agir. Aí começam as deturpações dos nossos estados internos. Qual que é a palavra que ele usa? A perversão. A fantasia vai gerar perversão. Marquês de Sade. Marquês de Sade está todo preso. Ele já escrevia antes. Ele escrevia porque atraía o público da área da sexualidade. O cara estava preso. Aí ele começava a criar histórias sobre a dor que ele estava. Prender alguém com dor. E alguém escrevia. Os padres liam tudo para repetir sexualmente o que ele sentia em tortura. Entenderam, gente? E quanto mais tortura fazer com ele, mais ele criava, porque o cara é pervertido. Ele não estava com outra mulher, ele criava fantasia daquilo, porque estava sentindo dor. E como ele era desequilibrado na área da sexualidade, ele transformava dor em prazer. Aí nós transformamos sadismo em cria. Tem mulher que precisa ser espancada para sentir dor. Gente, não tem jeito não, espancamento é espancamento, é dor. Onde tem dor não pode ter prazer. Tem gente que sufoca o outro, porque na hora que está sufocando, e qual que é a medida da mão que está sufocando? Você está sufocando alguém que tem pânico, ele vai morrer.
Entendeu? Aí é um choque. A pessoa faleceu fazendo sexo, não, ele faleceu no desequilíbrio dele. E a pessoa que estava no desequilíbrio não sabia que ela tinha uma doença. Aí a consciência começa a acordar. Porque tem que ter nas agressões alguém mais agressivo para essa pessoa que é agressiva começar a despertar a consciência. Quando ele despertar a consciência, agora as mudanças vão começar a acontecer. Não é um resgate ainda. Entenderam, gente? O resgate só pode vir quando eu tenho uma consciência muito tranquila. O cara se tornou religioso, agora ele vai começar a resgatar o passado dele. Porque tem que ter uma linha de consciência. Não adianta mudança sem consciência. Pessoas primitivas não se tornam conscientes de um momento para o outro. Ela vai ter que reencarnar muitas vezes. Então a perversão, ela surge de um estado anterior chamado fantasia. Ela vem de uma natureza boa e é transformada numa coisa perversa, desequilibrada. E quando entra na linha do desequilíbrio, nós estamos falando da epífise, a glândula pineal, que tem ação sobre o organismo, que ela domina os campos emocionais. Significa que na onde tem uma resposta emocional do desequilíbrio, tem ação espiritual presente o tempo todo. A pergunta é por que a presença espiritual na perversão, por que ela se torna um grande problema? E é também uma grande solução. Todo problema é uma grande solução. Se a ação espiritual positiva ou negativa? Toda ação espiritual negativa vai se tornar positiva. Isso aí é porque a perversão ela é um vício do estado emocional, então os espíritos inferiores, eles se apoiam nesse vício. É isso também. Agora vou entender isso melhor. Você tem uma fantasia, certo? A pessoa que está numa fantasia, ele torna ela prática ou ele está no campo da mente? Toda fantasia está no prático ou está no estado mental? Estado mental. Ele não é prático. Quando ele se torna prático, já não é fantasia. Entenderam? A fantasia ela está na ordem do psiquismo. É porque na ordem do psiquismo tem medo. Aqui tem medo. Medo do que se pensa, medo do que se vai fazer, medo de consequências. A gente tem medo. Então a fantasia é um estado que você tem ela com muita intensidade, mas muito medo. Medo da realidade. O cara está fantasiando algo lá, os pais estão lá dentro da casa dele. Aí ele não pode tornar concreto o que ele fantasia, porque ele tem medo, entenderam isso? Tem sempre uma barreira. Essa barreira tem a ver com a ação espiritual do bem, porque ela não quer que a pessoa desequilibre. Aí o cara vai na prática, ele vai no comportamento. Quando ele se tornar aquele comportamento ativo, agora a ação espiritual é direta, chama-se obsessão. Aí cria-se uma obsessão. O espírito, quando ele experimenta o sexo no mundo espiritual, ele quer fazer aquilo porque para ele, para o espírito, quando ele vai fazer sexo através de alguém, aquilo para ele é prático, ok? Aquilo para ele é prático, ele vai voltar a fazer o que ele não estava conseguindo fazer, porque ele não quer fazer no mundo espiritual. Por que ele não quer fazer no mundo espiritual? Não. Por que ele não quer fazer no mundo espiritual de jeito nenhum? Ele quer fazer de jeito nenhum. Por quê? Você falou na reunião passada isso, porque tem um monte de monstro. Estado vibratório, meu filho, está no mundo espiritual. Só vê monstro. Regiões que só tem sexo, só tem gente deformada. Ele não quer. Onde que tem beleza? Na terra. E tem cada corpo bonito que o cara fala assim, não, ali é que eu quero, ali eu tenho que ir. Porque ele vê a imagem da terra. Ele não vê o espírito dobrado no corpo. Aí o André Luiz, num dos livros dele, está lá, na Sexo e Destino. Está lá esperando a esposa do Cláudio, ou Flávio, não lembro do nome dele agora. Ela foi deitar. De repente ele está parado observando, sai do quarto uma pessoa toda deformada. E fala assim, gente, que é isso? Quem que é essa? Aí alguém fala, é a esposa dele, que tinha um corpo belíssimo. Se tem uma ação espiritual ali, se tem uma presença espiritual, não enxergam ela. Pode até enxergar ela, mas ela não é aquela que foi deitar. Entenderam? Não há um reconhecimento daquela pessoa.
Então o espírito desequilibrado, quando ele vê um corpo na terra que ele acha maravilhoso, e se a pessoa tiver um desequilíbrio, ele vai atuar nela. Ele não quer fazer sexo com monstros, ele quer fazer sexo com beleza. Entendeu, gente? Aí saiu do campo da fantasia, né? Entrou no campo do vício. Né? Então o sexo no mundo espiritual praticamente não existe. Não é que ele não existe, ele existe. Tem que nascer gente aí. Pois é. Tem que nascer gente. Entende? Tem que nascer. Então, tá tudo certo, tem nada errado. O sexo, ele nunca foi desequilibrado. Você faz sexo com a sua companheira, sua companheira faz sexo com você. Tem algum problema? Não. Quando é que tem problema? Quando é que passa a ter um problema? Teoricamente, quando não faz, né? Não é quando não faz, não. Fazer ou não fazer não é o problema. É quando entra o terceiro. É. Então, entrou o terceiro elemento, agora é a ação espiritual. Entendeu? Enquanto a você e ela ali, fazendo ou não fazendo, altera nada. Para espírito de natureza nossa superior, você fazer sexo com ela e não fazer tem interesse nenhum. Para espírito inferior tem um interesse muito grande. Para espírito superior, ele não está nem um pouco interessado nisso. Mas ele também não deixa você sofrer em invasão. O espírito superior não deixa sofrer invasão. Por quê? Porque na Terra a monogamia é lei. Ele é a lei que protege, ela é a religiosidade. Divina. Não tem como ter invasão. Entenderam? Só há invasão espiritual quando tem um desequilíbrio. Quando tem desequilíbrio, tem ação espiritual. Onde não tem desequilíbrio, não tem como ter ação. Tem ação espiritual, mas não tem ação espiritual desequilibrada. Tranquilo, gente? Porque a ação espiritual ocorre o tempo todo, em qualquer lugar. Nós somos espíritos, não tem saída para nós. Ismael, quanto à epífise que da realidade é a forma, o que é controle da epífise e o que é espiritual? Meu Porque amigo, epífise, o problema é que a pergunta... ela é responsável por esse equilíbrio. A sua pergunta ela vai ter que remeter lá no início do livro. É porque a epífise ela controla tudo. Ela é controladora principalmente das áreas emocionais. E ela é tão violenta que ela é aquela que abre as experiências do passado, negativo. Você com 16 anos envolve com uma mulher que você nunca conheceu, mas foi para fazer sexo. Aquela mulher agora faz parte do seu psiquismo. Você vai reencontrar com ela querendo ou não, porque a epífise vai te unir com ela de novo. A epífise biológica. Ela é a glândula que vai abrir as linhas de união dessas pessoas. União não é casamento, não, ela vai atrair ela até você. Em qualquer época. Mesmo encarnado? Aqui é a prova, meu amigo. Ela é um registro, ela é uma memória. Então você está numa relação com alguém, beleza? Você está numa relação séria com a nossa companheira. Mas você já fez muito sexo desenfreado no passado. Aí, alguém que está reencarnado na mesma localidade sua, que não é acaso, surge, a epífise ela abre. Aí você não sabe por quê, você está bem demais com a sua mulher. Entra alguém, você olha para aquela pessoa e fala, nossa, problema. Agora deu mesmo. Atração. Por que houve atração? Porque nós éramos muito desequilibrados. Aí o desequilíbrio aparece que a epífise ela faz essa abertura. Parece um acaso, não é. Mas isso é espiritual. Hã? Isso é espiritual. O tempo todo. Mas a epífise é uma glândula. Aí aquela pessoa tinha que chegar. Ela tinha que aparecer na sua vida? Não, mas chega porque você criou isso lá atrás. E o aproveitamento existencial, ele ocorre o tempo inteiro. É isso que eu estou falando. A glândula abre. Mas Como é que eu teria que tratar essa pessoa que chega e gera ali atrativo?
Mas finge que não conhece. Chama-se disciplina. É disciplina. Se você mantiver a linha de disciplina e falar assim, gente, eu olho para não posso nem olhar, fica quieta aqui, porque a companheira é o equilíbrio. Não é que a companheira vai agir dessa ou daquela, porque se a companheira detectar aí e reagir, ela também reage ao passado. A força Tá claro? Porque quando eu. Gente, mas isso só pode acontecer com gente religiosa. Se não tiver uma pessoa religiosa hoje, muito difícil. Ou uma pessoa que já sofreu demais, já foi muito traída, já traiu demais, já foi muito traída, ela não quer aquilo mais na vida dela. Então ela vai olhar esse campo, ela vai olhar para ele, não, mais um quer não. Ficar quieta aqui. Quando ela ficar quieta, mudou o passado. A glândula que abriu, agora não abre mais para esse tipo de coisa não. E quando você matou, Mudei. uma pessoa... O processo é o mesmo. É o mesmo, né? É Pício faz a mesma coisa. Nossa, então... Ok, gente? Nós somos sujeitos a ela o tempo todo. E a gente fala assim, não, mas por que eu passo? Porque você não é espírito evoluído, meu filho, espírito atrasado, vive esse tempo inteiro. O cara está bem no relacionamento dele. Aí aparece a encrenca. E a encrenca, porque sair daqui para cá, meu filho, você só vai afundar. Aqui você não vai encontrar nada. Porque isso é reflexo lá de trás, que precisa de educação. Que a epífise ela precisa equilibrar, ela tem que jogar para fora o lixo para que ela funcione com a função dela, que é equilíbrio. Nós pervertemos essa glândula. Aí o Espírito vai falar das linhas de relaxamento que nós causamos a ela. Causar o relaxamento dela é causar relaxamento nos estados emocionais mais profundos que nós temos. Entenderam? Aí tem que chegar um Espírito superior perto de nós para a gente sentir coisas que nós nunca sentimos. Aí vem um terceiro sentido chamado sensibilidade, que não tem a ver nem com as sensações, nem com a emoção. Ela é um intermediário entre elas. Ela é uma linha de comunicação. É ela que faz a sensação sentir. Ela que faz a emoção sentir fisicamente. Porque ela dá um sentido para ela. Entenderam, gente? É um processo. Gente, nós vamos ter que fechar. Um abraço para todos e até o próximo encontro. Quando voltamos lá na perversão dos sentidos.